Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha de geografia, né? Hoje vamos tratar sobre tempo e clima, a diferença de tempo e clima, e vamos também mostrar para vocês os diferentes climas dentro do nosso território brasileiro e fazer a comparação com o tempo, né? Então vamos primeiramente fazer essa diferenciação. Primeira coisa que temos que saber é que o clima ele é determinado por diversos fatores, né? O clima ele são diversos fatores hoje: o aquecimento global, o tipo de vegetação, o tipo de solo, o tipo de local onde está localizada a altitude. Precisa ter essa variação para que a gente possa fazer a variação de clima, né? Clima temperado, clima árido, clima semiárido, tá certo? E nós vamos ver cada região, os seus climas. Já o tempo, ele depende também de alguns fatores. Tempo chuvoso, certo? Tempo frio, nebuloso, tá certo? Tempo quente, né? A previsão do tempo para hoje, a temperatura pode chegar a 40 graus, então é previsão do tempo. Pode chover à tarde, pancada de chuva a parte da tarde. É tempo. Aquilo que a gente vê na TV, no rádio, e isso que a gente vê no nosso celular, é previsão de tempo. Porque previsão de clima, ele precisa de vários cálculos para que você comece, para que você possa fazer essa modificação do clima. E o clima ele não se modifica diariamente, semanalmente. O clima ele se modifica. Tem vezes que demoram 100, 200 anos para que mude o clima. Para mudar o clima é preciso que mude a temperatura da Terra, tá certo? Da Terra. Então tem que fazer todo o cálculo da temperatura da Terra para que se mude o clima. Então, tempo e clima. Então, tempo muda diariamente e clima muda conforme o aquecimento da Terra e conforme a região onde você está. Onde nós vamos ver aqui alguns mapas climáticos, né? Mapa de temperatura, onde vocês estarão vendo as temperaturas em cada região, tá certo? Então, as zonas climáticas, nós temos zonas climáticas na Terra, tá certo? Nossas zonas climáticas. Quais são as nossas zonas climáticas? Aí nós vamos aqui olhar, zona temporal do norte, né? Zona polar ártica, né? Zona tropical e zona temporal do sul, zona polar antártica. Essas são as zonas climáticas, ou seja, lá em cima na zona polar ártico, né? Lá em cima no continente ártico, né? Aí nós temos aqui a do norte, que é onde a gente está incluído, a nossa zona termática norte, porque nós somos do norte, somos da América, mas nós fazemos parte dessa zona aqui. Aí tem a zona tropical. A zona tropical. O Brasil está na zona tropical, tá certo? O Brasil está na zona tropical. Aí tem a música do Jorge Benjor que fala: moro num país tropical, abençoado por Deus. Ele tá falando de tempo ou de clima? Ele está falando de clima. Moro num país tropical. Então a gente mora no Brasil, que nós estamos na zona tropical, tá certo? Estamos localizados na zona tropical. Essa zona tropical quer dizer que o nosso clima aqui é clima tropical. Aí tem a zona temporal sul. A gente pega um pedacinho dela, só um pedacinho da zona temporal sul. E nós não somos da zona temporal antártico, né? Que não é do gelo, né? Por isso que o Rio Grande do Sul, Paraná, aqueles países do sul, estados do sul, tem um clima mais frio, porque eles pegam a zona temporal sul, lá embaixo. E nós, a maioria do país, a maioria do Brasil, está na zona temporal tropical. E nós estamos bem nela. O estado de Rondônia está bem nela, lá na zona tropical. Beleza? Então nós estamos entendendo o que é zona temporal. Beleza? Os tipos de climas. Então nós vamos ver aqui quais os tipos de clima que nós temos no Brasil. Nós estamos falando de clima. Tempo é
imediata, está falando de clima. Vamos lá então para os climas do Brasil? Vamos lá. Vamos para nossos climas. Ó, nós temos aqui o primeiro clima equatorial, segundo clima tropical típico, né? Clima semiárido. Esses são os climas mais aqui nós temos o Brasil. Clima subtropical, clima subtropical, clima tropical úmido. Então nós temos esses 5 tipos de climas no Brasil: clima equatorial, clima tropical típico, né? Clima semiárido, clima subtropical ou temporal, né? Temporado, né? Ou temperado, clima subtropical ou temperado, clima tropical úmido. Então, em cada região, nós temos aí os nossos climas. Então, Rondônia, acha Rondônia aí. Nós estamos, ó, Rondônia é clima equatorial. Nós estamos lá no clima equatorial, né? Clima úmido e quente é o nosso tipo de clima. Se vocês olharem nas notificações, vocês irão ver o nosso tipo de clima. Então, tá aqui no mapa temporal, vocês vão ver tipo de climas, né, do Brasil. E cada região, quase cada região, nossa região norte, toda a região norte, praticamente a região norte quase inteira, ele clima equatorial, beleza? Então nós temos aqui, vocês dão para perceber quais são os nossos tipos de clima das nossas regiões. Então olhem, prestem atenção nos mapas, né, que vocês irão conseguir fazer as atividades. Aqui para vocês aqui do 5º ano, o mapa está na página 89, né? Está falando sobre os climas. Aí nós temos a zona temperada, que está as zonas climáticas, que está na página 88. Aí aqui agora, nós temos aqui a intervenção do clima na geração de energia. Nós estamos vendo aqui ventos, ventania que geram energia, ou seja, nós trabalhamos lá em ciência os tipos de energia, e aqui nós vamos ver a energia eólica, que é produzida através do vento. Mas eu posso colocar, professor, então, uma usina eólica aqui em Rondônia, porque eu acho que Rondônia é bom de vento. Aqui venta, mas não venta o ano inteiro. Por isso que essas estações eólicas, elas têm que ficar lá no Nordeste, tá certo? Lá no Nordeste, na região Nordeste, né, onde o clima é semiárido. Lá no clima semiárido, quase nunca chove, a chuva é pouca, a umidade do ar é baixa e produz muitos ventos. Então, o lugar onde vocês estão vendo essa usina eólica aqui, né, ela é no Nordeste. Olha aqui, Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte está onde? Né, Rio Grande do Norte faz parte da região Nordeste. Então, se eu quisesse montar uma usina eólica, eu preciso primeiramente estudar o clima. Para quê? O que o clima tem a ver com isso? Sim, eu tenho que estudar o clima, como que é o clima dessa região. Se eu souber o que é clima, rapidamente o engenheiro já fala, não, nessa região não dá para fazer uma estação eólica, porque nós temos dificuldade com o vento. Olha para vocês verem como que as coisas são no Brasil. Só não funcionam, né? Porque a região norte ela é muito rica em água. Nosso clima aqui, né? E ela é muito rica em água. Então, o que aconteceu aqui na região norte? Nós fizemos várias mesmo hidrelétricas. Nós temos várias hidrelétricas para gerar energia, porque aqui chove muito. Temos muitos rios. Lá no Nordeste, já no Nordeste, tem como gerar energia lá também. Nós não vamos usar o recurso hídrico, nós vamos usar o vento. Lá dá para usar o vento e também dá para usar o sol, porque é uma região que quase nunca chove e tem muita energia solar. Só que, infelizmente, os investimentos nesse tipo de energia limpa, né, são poucos, porque no Brasil, infelizmente, ainda as pessoas ainda veem esse tipo de energia como muito cara. E também não tem como, né? Aqui no Brasil eles querem muitas construções grandes para empregar muitas pessoas, que são grandes volumes de dinheiro, e isso gera corrupção. Então, infelizmente, isso é uma crítica do professor. Tá beleza? Então, o que nós vamos fazer aqui também na página 91? Eu quero que vocês façam para mim o globo terrestre. Tá todas as informações aí, tá bom?
O globo terrestre, vocês pintem a zona climática do globo terrestre. Tá todas as informações aí. Ah, eu não tenho cola. Vê se pega emprestado ou vê o que vocês podem fazer, tá beleza? Para que vocês consigam fazer um trabalho bem feito. Eu quero um trabalho bem bonito. Vejam só como que o menino tá aqui, né? Um trabalho bem bonito aqui. E não é difícil de fazer. Precisa se caprichar, tá bom? Então caprichem aí nas atividades aí do globo terrestre e eu quero que vocês mostrem um vídeo pro professor. Eu gosto muito de vídeo, tá certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu quero que vocês, esse globo terrestre, para que os pais de vocês ajudem, depois eu vou passar as instruções lá no nosso grupo, beleza? Vamos lá. Então o clima também tem muito a ver com a vegetação. Se você vê o nosso clima aqui, como ele é um clima úmido, né? O nosso clima aqui é úmido, da nossa região, da região norte. Se você vê aqui, nós estamos aqui no bioma amazônico, floresta amazônica. Então, pelo tipo de vegetação, você vê o tipo de clima. Como como aqui chove muito e o clima é úmido, nossas árvores são altas e bem folhudas, tá certo? Lá na região nordeste, clima semiárido, lá as árvores são pequenas, com poucas folhas. Por que elas são pequenas e poucas folhas? Para aguentar o clima, para aguentar a temperatura. Porque uma árvore com muitas folhas lá no nordeste, ela vai fatalmente ela vai morrer. Por quê? As folhas, elas tiram bastante água das plantas, né? Então, o que acontece com as plantas quando perde água? Ela começa a cair as folhas. Você já percebe agora, essa época do ano, que você tem uma plantinha na sua casa, você vai aguar ela cai todas as folhas. Você olha o pé de manga, cai folha, essas árvores. Por quê? Porque está chovendo pouco. Então você precisa aguar. Então a temperatura, essa questão do clima, ele interfere na vegetação. A vegetação do cerrado, a vegetação lá do semiárido nordestino, por conta do seu clima, ela também teve que se adaptar. As plantas são essas plantas com poucas folhas, porque se da árvore alimentar as folhas, que a árvore alimenta as folhas com água, ela pega, como ela tem pouca folha, ela extrai, deixa essa água acumulada na raiz para que ela possa sobreviver nesse tipo de clima, tá certo? Então, já aqui no nossa região, o nosso clima equatorial, chove muito. Então, nossas árvores não precisam, a nossa vegetação é o bioma amazônico, floresta amazônica. O que acontece com a floresta amazônica, com as árvores? Elas são grandes, pomposas, folhas grandes, porque elas absorvem, que tem mais umidade, chove mais. Então, a vegetação também, ela precisa se adaptar ao clima. Então é isso que nós temos que vocês entenderem. A vegetação e o clima. O que acontece com a vegetação e o clima? Para cada tipo de clima, há um tipo de vegetação. Certo? Então, é isso que nós precisamos entender. Primeiro, diferença entre tempo e clima, que é totalmente diferente. Tempo é tempo agora. É previsão do tempo, chove, não chove, vai ficar frio, vai ficar quente, tá certo? Vai nevar, isso é previsão de tempo. Já o clima, ele tem vários fatores que interferem no clima. Vegetação, tipo de solo, tipo de umidade, tá certo? Então, para que mude alguma coisa no clima, é preciso vários estudos. Tá certo? Aí vejam só um relato. O planeta Terra está mudando a sua temperatura. A temperatura do planeta aumentou 1 grau. Ou seja, esse dia tiveram a maior temperatura dos últimos 50 anos. Então o que acontece? Eles vão calcular por que essa temperatura aumentou. E aí eles vão aí essa temperatura aumentou, ela vai interferir no clima. No clima da Terra, tá certo? No clima terrestre, porque ela vai interferir naquelas zonas climáticas lá atrás, tá beleza? Então, a temperatura ela precisa, o clima, para mudar o clima, é preciso que mude
precisa de vários estudos para ver se realmente esse clima, que a temperatura da Terra ou algo interferiu. Nós, os seres humanos, nós interferimos na temperatura da Terra. Quando a gente usa combustível fósseis, ou seja, gasolina, diesel para andar de carro, quando as geradoras de energia começam a gerar energia através de calor, né, que é a termoelétrica, calor, termo, as termos elétricas começam a queimar combustível fóssil, que é o óleo diesel, aí ela vai entra na camada de ozônio, e a camada de ozônio é como se fosse um papel que você coloca para não, quando você pega na sua coxinha ou pastel, você não pega um papel? Aí você vai pegando aquele papel, se estiver muito quente, você vai ver que vai sentir. Aí o óleo, ele começa a derreter o papel. E aí quando ele começa a derreter o papel, aquele óleo vai ficando, o papel vai ficando desprotegido e você vai sentindo que vai ficando quente, vai sentindo o calor daquela coxinha ou daquele salgado quando você pega ele que tem bastante óleo. A mesma coisa acontece com a camada de ozônio. A poluição do ar bate nela e ela vai se abrindo, e o sol, essa camada de ozônio, ela é opaca, nós já aprendemos esse tipo de material, para que não chegue muita luz solar, para que os raios solar, ela filtre os raios solar. Quando ela começa a ficar deformada, os raios solar descem diretamente na Terra. O que acontece? Aquece o planeta Terra. E isso chama-se aquecimento global. Por que aquecimento global? É aquecimento do globo, aquecimento global. A Terra não é feito um globo, que vocês vão fazer a experiência para mim? Então, ela bate no globo terrestre e aquece a Terra. E isso muda o clima da Terra. Tá certo? Então, isso é clima. Tá bom? E tempo, vocês já estão cansados de saber o que vocês estão cansados de saber o que é clima, tempo, que o professor está falando todos os dias aqui das nossas aulas. Então, para ajudar vocês hoje na atividade de hoje, esse vídeo, tá bom? Beleza? Aí vocês têm que assistirem a videoaula até o final, clique no sininho, se inscrevam e repasse esse vídeo para outros colegas de vocês. Essa é a Chico TV, eu sou o professor Francisco, se inscreva no meu canal. Valeu, tchau!